Boa noite a todos. Décima oitava sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença no terminal. Tendo em vista a ausência do primeiro secretário, o vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, ocupará a primeira secretaria na mesa a vereadora Josefa Maria Marques Santos, Zefinha, e para ocupar a segunda secretaria, nomeia o vereador Micael Fernando dos Santos. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Eudes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Aí sim, tá. Falou baixinho. É Provérbios 17, capítulo 17, o verso 17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém? Amém. Deus abençoe. Passo a apresentar as matérias inscritas para o expediente da mesa. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 9 de novembro de 2022, às 19 horas. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Alemão? O seu não foi. Josi? Não foi. Ata aprovada. Ata da 14ª sessão extraordinária, realizada em 9 de novembro de 2022, às 20h30. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Ata aprovada. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras relativo ao mês de outubro de 2022, encaminha a Secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. E o balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de outubro de 2022, encaminha a Secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei número 188/2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a realizar termo de acordo com a Eletro Redes S.A. e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 189/2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: altera a Lei Municipal número 2.541, de 21 de agosto de 1995, e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 190/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: institui o Programa Municipal de Prevenção à Sepse, mediante a adoção de protocolo de diagnóstico e tratamento por hospitais, clínicas e unidades de saúde públicos e privados, que prestem serviço de saúde no âmbito do SUS, no município de Caieiras, e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 192/2022, de autoria da vereadora José Cristina Aranha D'Artro, a Projose, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a transição democrática de governo e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Informo
que as indicações número 1679 a 1741, de autoria dos senhores vereadores, serão encaminhadas à secretaria para as devidas providências. Não havendo mais matérias para o expediente da mesa, passa ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte e solicito ao segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Anderson Cardoso da Silva, ausente. Carlos Alberto Albino Júnior. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente, aos internautas. Samuel, Rádio Local, Web, Diógenes, Caeiras Fala a Verdade. Bom, vou ser bem breve. Boa noite à Guarda Municipal também, sempre presente aqui nessa casa. Eu quero aqui agradecer aos funcionários dessa Casa de Lei, que sempre nos ajudam, a assessoria de todos os vereadores também, que nós temos uma harmonia muito boa aqui dentro dessa casa. Aos colegas vereadores, quero agradecer também pela parceria, e também tive uma notícia muito boa e muito importante para os moradores do bairro do Jardim São Francisco, que nessa semana foi dada a notícia à minha assessoria que a licitação foi feita e em breve será feita a reforma da Praça São Francisco. Também compartilho isso com o colega e amigo Fabrício Calandrini, que também tem uma luta muito grande nessa praça. Então, em breve, aí podemos acompanhar a obra dessa praça. Tá? E também quero pedir aqui, creio que é em nome de todos os vereadores, ao prefeito, ao setor responsável, uma cobrança sobre a licitação, que a gente vem sendo cobrado sobre a licitação. Então, eu peço que tenha um pouco mais de rapidez nesse processo. Eu sei que é um processo que exige, é um processo que tem que estar muito atento, porque é por mais 10, mais 20 ou 30 anos que seja, que vai mudar a história do transporte da cidade, mas a população não pode esperar mais. O sofrimento continua, a gente passa nos pontos de ônibus, vê como está lotado, vê todos reclamando. Então, acho que passou da hora, a população merece esse presente de Natal, né? E eu tenho certeza que com esse presente vai resolver uma boa parte do transporte e da vida desses cidadãos. Então, eu peço ao prefeito, ao setor competente, o jurídico da prefeitura, o setor de licitação, para que faça logo essa licitação e resolva o problema desses munícipes que sofrem muito com esse transporte. Tá? Obrigado a todos e uma boa noite. Eudes Oliveira Santos Meira. Dispenso. Fabrício Calandrini Nogueira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques. Josemar Soares Vicente, ausente. Josi Cristina Aranha D'Ártora. Micael Fernando Santos, com a palavra aqui do meu assento. Quero aqui cumprimentar a todos presentes, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Aproveito aqui cumprimentar o presidente da Câmara, os demais colegas da casa, assim também como a equipe jurídica e todos os colaboradores. E também vocês em casa, que estão acompanhando. Quero compartilhar com vocês, recentemente, quem acompanha percebeu aí que eu estou cada dia buscando uma solução na questão do transporte e no trânsito ali na rodovia SP-332, trecho esse que corta a nossa cidade. Por mais que a gente tenta, né, a gente tem que também trazer algumas soluções. E recentemente caminhei um ofício solicitando à empresa para que seja feito estudos. E recebi uma resposta do diretor responsável, e vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês, tá? Solicitação à contratação de uma empresa para que promova estudos visando a possibilidade de duplicação por toda a extensão da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, SP-332, que abrange o município de Caeiras, São Paulo.
Prezado senhor, a mim foi dirigido, né? Em atenção ao ofício, datado em setembro, onde solicita a contratação de uma empresa para que promova estudos visando a possibilidade de duplicação por toda a extensão da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, que abrange os municípios de Caieiras, informamos que através do contrato número 22013-9, o consórcio Sondotécnica Engemap, realizando os estudos para a duplicação da referida rodovia, conforme objeto contratual, contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de estudos funcionais e projeto executivo para a duplicação de rodovias, restauração e pavimentação, melhorias, ampliações e atualização de projetos existentes, dividido em 12 lotes. Lote 2, do KM 26 ao KM 52, duplicação da SP 332, Rodoanel São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Várzea Paulista e Jundiaí. Atenciosamente, engenheiro Mauro Flávio Cardoso. A gente tenta, né, da melhor forma, buscar uma solução, porque é um problema caótico, a população já enfrenta isso há muitos anos. A gente sabe que com o crescimento da população, a estrada que é antiga, estreita, ela precisa, com uma urgência, desse atendimento. Então, aproveito aqui para me colocar mais uma vez à disposição. Peço a vocês, moradores, que tenham, né, também essa parceria, seja de uma forma de estar solicitando, para a gente possa ver alguns pontos estratégicos que façam alguma mudança para tentar diminuir parte desse transtorno, que vem há anos, né? Seria isso para estar compartilhando. E também falar um pouquinho referente a mais uma realização da Prefeitura, que vai ser a Copa da Gente, amanhã, na Avenida dos Estudantes, a partir das 16 horas. Acho que vai ser bacana, tá? A gente está acompanhando todo mundo aí com a família, torcendo, né, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E também um projeto aí que eu achei muito bacana, da Prefeitura, que é na questão da seleção Copa do Doguinho. A gente que gosta aí da proteção animal sabe o quanto é importante. E a Prefeitura fez esse trabalho, e é uma seleção que merece toda a atenção, pois muitos animais ainda sofrem maus tratos, e em parceria aí com a Soprac, a gente consegue ver que com essa atuação, mais pessoas vão vendo, né, e tendo aí a vontade de fazer a doação e cuidar desses animalzinhos que muitos são abandonados aí. E seria isso, e uma boa noite a todos. Vladimir Panelli. Com a palavra. Boa noite a todos. Ainda bem que os assessores vieram hoje, hein? Porque senão teríamos uma sala vazia. Diógenes e o Samuel são de casa, então não conseguiria enxergar ninguém se não fosse isso. E o Oswaldinho, que está lá também, que é um visitante. Mas, presidente, nós precisamos fazer alguma coisa para oxigenar um pouco isso, criar algum dispositivo um pouco mais dinâmico para atrair a população para vir aqui, para saber das importâncias dos nossos projetos. Desanima até a gente de falar, mas eu vou fazer um sacrifício aqui, porque a gente gosta de falar, de conversar com as pessoas, para falar alguma coisa, e queria começar falando sobre o Dia da Consciência Negra. Eu acho que é um mês de reflexão. O Célio me passou um texto aqui, para que eu pudesse falar, mas eu queria falar com o meu coração e não lendo esse texto. Queria que vocês entendessem, e a população entendesse, que nós temos a comemoração dessa data por 2 vezes num ano só, e a gente fica se perguntando, o que 13 de maio de 1888 tem a ver com o nosso dia de hoje, né? E muitos não sabem, mas essa questão da escravatura de mais de 300 anos nesse país trouxe reflexos seríssimos, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa cultura, e a gente acompanha essa abolição desde o tempo de escola, achando que a princesa Isabel que promoveu toda essa abertura para que os negros fossem libertos. E se esquece de falar nessa história de todos aqueles que tiveram um sacrifício muito grande, de um progresso da legislação, muitas vezes a fórceps, né, impostas por países europeus. Quem tivesse com rádio aí podia abaixar um pouquinho, né? Por favor, Alexandre. Obrigado. É que atrapalha a gente falar e escutar ao mesmo tempo. Eu sou muito ruim nesse tipo de reflexo.
Por isso que eu não consigo batucar, não consigo tocar nenhum instrumento. Ou eu falo ou eu escuto, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Consigo comer e assoviar, mas não consigo coordenação motora para isso tudo. Então, presidente, como eu estava dizendo, houve um progresso dessa legislação e uma força muito grande da Inglaterra, em 1845, no sentido de frear a escravatura, sequestrando todos os navios negreiros que vinham da África para cá. Precisou que tivesse uma têmpera que não fosse daqui, para que isso pudesse ser cessado. E não cessou, não, porque esses navios continuaram. Mais de 60 mil negros ainda foram transportados sob a pressão da Inglaterra, no sentido do sequestro desses navios negreiros. Né? E depois disso, nós tivemos isso aconteceu em 1845. Em 1850, a Lei Feijó que proibia o tráfico negreiro, que continuou acontecendo. E depois nós tivemos outras legislações, né, do ventre livre, dos sexagenários, para culminar em 13 de maio de 1888 com a abolição. E por que essa comemoração vem em novembro? Porque é uma represália da própria condição desse escárnio que existe, né, por parte de algumas entidades, de algumas pessoas, de alguns imbecis, né, que distinguem e valorizam a pessoa pela cor, pela religião, pelo partido político. Eu cansei de ver isso agora, né, nessa disputa paralela de uma eleição plural, né? Ou você é Bolsonaro ou você é Lula, ou você é vagabundo, ou você é ladrão, ou você é Bolsonaro. Até o meu pedreiro, que sumiu um telefone lá, esqueceram, ele falou, eu liguei para ele para saber que está com ele. Não, eu sou Bolsonaro, porra. Eu não roubo, não, eu não sou Lula. Né? Uma aberração que as pessoas acabam compreendendo de uma maneira totalmente diferente. Né? Então, o mês de novembro é um mês de protesto, né? Pela morte de um grande guerreiro, filho de Gangazumba, que precisou dessa data para as pessoas se conscientizarem que esse processo tem que acabar. Que não pode a gente entender que a cor faz a diferença da pessoa e do caráter. E até quando vai durar isso? E às vezes até a gente vê e convive com isso, com amigos, com outras pessoas. Então nós precisamos refletir um pouco mais no mês de novembro sobre essa condição, né, de não ter que ostentar numa camisa esse grande preconceito. Né? Então fica aqui um apelo desse vereador. Eu, quando criança, eu já contei essa história aqui, a minha mãe não tinha leite, e a Maria, que era uma negra, já morreu, me alimentou por muito tempo. Eu tenho esse cabelinho meio pichainho, não sei se é por causa disso, mas a gratidão para isso não existe. Né? Então, precisamos pensar um pouco mais, refletir um pouco mais e combater um pouco mais isso, principalmente quando a gente vê os nossos amigos fazendo esse escárnio desnecessário com a raça negra. Bom, eu estive na Sabesp hoje para falar de um outro problema grave nesse município, que é a falta de água no bairro da Santa Inês, que acontece há 63 anos que tem a emancipação dessa cidade, e há 20 que eu tento, de alguma maneira, inclusive isso, até agradeço de parte disso, porque me empolgou a sair vereador, para ver se eu teria, melhor dizendo, alguma força para combater essa desnivelação da cidade, principalmente com os bairros mais longínquos. E há 20 anos, já quase 12 que eu sou vereador, e também não consegui fazer nada nem como vereador. E quem sabe um dia como prefeito, ou quem sabe um dia como amigo do prefeito, ou quem sabe um dia como amigo de um deputado federal regional, de um deputado estadual, a gente consiga fazer alguma coisa. Né? Então, estive na Sabesp, fui super bem recebido pelo Ricardo Ferrari, que ficou lá no lugar do Arnaldo, pelo Cláudio, e eu para saber a quantas anda esse processo todo de levar água para Santa Inês, para mais de 1.500 famílias que nós temos lá, que não tem água para beber. Tem uma água de reuso lá que consegue mal e porcamente as pessoas tomarem banho com ela. E fiquei feliz e triste por um lado,
porque nós temos postos licenciados, nós temos um edital de licitação que concorda e já tem um vencedor para cavar os poços, para fazer a escavação, a perfuração dos poços, e nós não temos agora o título de propriedade para poder entregar para a Sabesp para poder fazer os poços. Então, amanhã eu vou lá garimpar alguma área pública para que a gente possa fazer isso e a gente também nivelar um pouquinho mais esses desníveis que nós encontramos na nossa própria cidade. Queria fazer um agradecimento público ao Maurici, que batalhou muito para que viesse o tratamento oncológico e de ressonância magnética para o Albano. É um grande ganho e é uma grande perda ao mesmo tempo, porque eu não sei como um consórcio composto por 5 prefeitos, não é, admite que nós tenhamos um hospital na nossa região com uma listagem mesquinha do CROSS, para não dizer outra coisa. Eu queria falar um palavrão, mas eu acho que hoje não é um bom dia para isso, para receber 70% da população que necessita de fora e 30% da nossa região, quando eu entendo que isso deveria ser diferente. Então, quem sabe agora com o novo governo, né, depois desses 20 anos de sacrifício com o PSDB, né, e dessa herança muito ruim que o Dória nos deixou, a gente pudesse sentar com o novo governador, os 5 prefeitos, e às vezes, se eles precisarem de um reforço técnico, chamar todos esses vereadores aqui, os vereadores de Franco, e se pudesse acampar lá na frente do governo, no Palácio do Governo, a gente também acampasse, para poder dizer que a nossa região não pode mais esperar 3 ou 4 ou 5 meses para uma cirurgia eletiva. Enquanto a gente está vendo que 70% da capital vem parar aqui na nossa cidade. Tá bom, tem mais um serviço, beleza, mas um serviço que nós vamos usar 30% dele. E aí fica esse monte de trouxa que está aqui. Pelo amor de Deus, fala com a regulação, fala do meu paciente, todo dia, para o cara fazer uma cirurgia. Quantos de nós aqui gastamos parte do nosso tempo, desculpa a expressão, com essa bobagem, né, que não deveria ser assim. E então eu acho que temos que reforçar que a região que tem 2 deputados, um estadual e um federal, com 5 prefeitos, com 50 vereadores, né, ou um pouco mais do que isso, quase 60, e dizer para o novo governador que nós precisamos do serviço, mas precisamos também ser atendidos, porque também não adianta ter o serviço se a nossa população de 5 municípios, 700 mil habitantes, são atendidos com 30% no Hospital Albano. Eu não quero me tornar maçante nem insistente, então eu quero falar só mais uma coisinha aqui que o Célio me passou. Eu fiz um pedido também para recapeamento do Alpes de Caieiras. O prefeito, inclusive, esteve lá, conversou lá com a associação, mas o Márcio, que é o presidente do Alpes, veio me procurar e eu disse: Márcio, presta atenção, os condomínios de Caieiras, que são poucos, né, as associações que fazem a administração desses condomínios, são considerados por qualquer prefeito, não é pelo Lagoinha, não, os primos ricos da cidade. Lá todo mundo paga um condomínio, como no meu também paga, como no Nova Caieiras também paga, como nos demais pagam. Então, obviamente que ele vai priorizar fazer o asfalto em outro lugar que aqui dentro, porque ele entende que aqui dentro as pessoas conseguem fazer uma cotização e fazer o seu próprio asfalto. Então, há necessidade de vocês, primeiro, ter representatividade política, porque vocês querem pedir alguma coisa e não tem um título de eleitor de Caieiras, não resolve absolutamente a vida de ninguém. E ninguém tem uma movimentação, porque o ser humano se movimenta por interesse, qualquer que seja ele. Você vê uma mulher bonita, você se interessa por ela, porque ela é bonita. As feias que me perdoem, mas é mais ou menos assim. E aí, etc. O ser humano é um ser evolutivo, um ser que e se interessa por algumas coisas, precisa comer, precisa beber, precisa isso. Então, você precisa transferir votos para você conquistar algum vereador ou prefeito e dizer: olha, eu tenho 900 mil votos aqui, é moeda de troca, isso existe, todos nós sabemos disso. Né? Isso movimenta alguma coisa. Então, você precisa fazer uma campanha aí no seu condomínio para que as pessoas transfiram o título e venham brigar pela nossa cidade, pelo seu condomínio, com legitimidade de agir, porque não adianta você morar aqui e votar em São Paulo, que legitimidade você tem de brigar pelas melhorias da tua cidade? Obviamente, tirando o prefeito, o pai da Josi, que mora lá, a Josi, que já morou lá e tudo mais. E eu disse para ele:
Aí ele falou para mim, não, eu estou vendo com a Sara, que é lá do Paulinho da Força, do Alexandre. Falei, ótimo, que seja com ele. Mas, obviamente, qual o interesse que ele tem de fazer um investimento de 4 milhões em asfalto e arrumar 2 votos aí no seu condomínio? Nenhum, não vai acontecer nunca. Então, volto a insistir que a gente precisa fazer transferência de título e ter representatividade, para a gente poder brigar por aquilo que a gente realmente se sente que tenhamos uma sensação de pertencimento, tanto a cidade conosco, quanto nós com a cidade. Quanto nós com a cidade, melhor dizendo, perdão. Mas mesmo assim eu fiz um pedido a um deputado que mandasse uma emenda carimbada, né, que fosse para lá, porque senão ela chega na vala comum também, e ela se perde, acaba asfaltando outros lugares, e eu sei como funciona, é assim mesmo, não é um demérito da prefeitura, não, a prefeitura está certa, ela socorre o filho mais necessitado, como uma mãe. A mãe se preocupa com o filho que está trabalhando, que está estudando, não, ela se preocupa com aquele que não está trabalhando, que não está estudando. Ela precisa ser assim, porque é mãe, é o sentido da mãe. A prefeitura é essa mãe também que tem que atender. A quem? Aos prioritários, aquele que necessita dos serviços públicos mais prementes. E aí, então, eu acho que estou conseguindo uma emenda carimbada para poder fazer o asfaltamento lá, e algumas ruas do Parque Suíça e a Avenida São Paulo, ou a Rua São Paulo, aqui no centro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão do estouro do tempo. Eu agradeço muito a atenção de todos, e todos com Deus aí. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra no tema livre, havendo número regimental, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 4 de 2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: estabelece o quadro de pessoal efetivo da prefeitura de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Primeiro turno de votação. Primeiro. Ele entrou tinha entrado só no expediente. Projeto aprovado em primeiro turno. Projeto de lei número 173, 2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: altera a denominação do programa Guarda Mirim e dá outras providências. Vou ler só que o que ficou alterado, os vereadores já têm acesso, mas só para quem está nos assistindo ter noção, que ele fez uma denominação ao nome da guarda. Então é Guarda Mirim, vereador José Soares. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Claro. Bom, mais uma vez cumprimento a todos, pessoal de casa, os internautas, a Guarda Municipal que está sempre presente, minha assessoria, assessoria de todos os vereadores. José Soares, uma figura emblemática da cidade, foi vereador, presidente dessa casa, construiu e reformou o pavimento superior da Câmara, se eu não me engano, em 1998. Foi trabalhar comigo quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública. A bem da verdade, no início, quando eu assumi em 2001, não era Secretaria de Segurança Pública, era a Guarda, Trânsito e Defesa Civil. E o Zé, ele tinha passado aí por alguns desentendimentos políticos, que a política, infelizmente, é assim, né? A gente reforça essa tese sempre, porque eu não penso na política como uma ciência que não fosse uma ciência conciliatória ou que se não fosse uma ciência de convergência. Porque essa ideia de a gente expurgar pensamentos, expurgar pessoas, eu acho que não atinge as necessidades políticas. Porque quando você fere esse princípio, você está limando, né, da órbita pública todas quantas pessoas aquele cara representa. Né? Quando você prejudica aquele cara, aquele cidadão, você prejudica todos aqueles que ele representa aqui. Então, eu acho que eu tenho a política como uma ciência de convergência, de você poder conviver com as diferenças, conviver com os seus oponentes. Essa é a tese. Não é?
E não simplesmente mandar matar o cara, não simplesmente encostar o cara, transferir para o cemitério do Morro Grande. Por isso que eu insisto toda vez aqui em a gente fazer aquela lei, que eu não vou nem dizer o nome mais, porque já cansei de fazer o projeto, já cansei de tomar a ação de inconstitucionalidade no projeto, porque ele vem por via oblíqua, infelizmente, porque ninguém tem coragem de fazer, né? O bendito assédio moral, e todo mundo continua sendo assediado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas um dia, quem sabe, a gente muda isso, né? E ameaçado constantemente, não estou dizendo de assédio sexual, não. Esse aí, o Samuel já enumerou aí tantos quantos processos foram aí. Eu estou falando do assédio moral mesmo, daquele que você instiga a pessoa, dizendo assim para ela, olha, o que você acha de trabalhar lá no cemitério do Morro Grande? É pacto natural do procedimento, eu já escutei muitas vezes. E com o Zé não foi diferente. E o Zé foi lá para a minha secretaria, meio que ficar no cantinho, lá por divergências políticas, e no final das contas, eu que era para maltratá-lo, para não deixá-lo sentar numa cadeira, para não usar telefone, eu fiz exatamente ao contrário, né? E conquistei um grande amigo. Um amigo que perdurou depois por muito tempo, e eu, muitas vezes conversando com ele acerca de vários projetos que ele fez quando vereador, esse era um projeto que ele tinha um carinho especial, porque ele inaugurou a primeira guarda-mirim de Caieiras. Então, nada mais justo, senhor presidente, de que a gente pense naqueles tantos quantos passaram por aqui, porque a razão de nós estarmos aqui é por causa desses caras, que deram horas, que perderam tempo, que deram a vida por essa casa, né? E o Zé Soares foi um deles. Então fica aqui a minha sincera homenagem, e da gente está dando continuidade, que não é um projeto só meu, né? É um projeto que já existia lá, da Guarda-Mirim dele, que ele criou. O que a gente fez é aperfeiçoar um pouquinho mais isso, a pedido, inclusive, do pai da Josi, né? Que tinha essa vontade de fazer a Guarda-Mirim naquela época. Não foi possível, porque a gente enfrentava problemas com o Ministério Público, trabalho escravo, trabalho infantil, é uma desgraça. Hoje modernizou, nós temos aí o primeiro emprego, hoje nós temos organismos que podem fazer uma investidura nisso e um revestimento para que a gente não fique exposto à legislação trabalhista, enfim. E agradecer o Lagoinha de ter primeiro colocado isso em prática, depois de 20 anos que foi o meu primeiro projeto. Quando fui eleito em 2012, trouxe no meu manualzinho lá de plano de trabalho a Guarda-Mirim, e foi a primeira indicação que eu fiz como vereador em janeiro de 2013, aqui nessa casa. Então, agradeço muito ao Lagoinha por ter feito, ao Zé Soares por poder dar o nome, emprestar o nome, um nome de trabalho, de dignidade. Teve vários outros cargos na prefeitura, chefiou o setor de ambulâncias e foi presidente dessa casa. E temos o Márcio hoje aqui, filho do Zé Soares, que é diretor dessa casa. Lá na prefeitura temos o Jóbio, que também foi diretor lá do Departamento de Fiscalização, enfim. Ele deixou um legado e essas pessoas continuam, e a gente continua lembrando dele, e agora muito mais com esses hoje 40 guardas, né, mirins, daqui a pouco 200, daqui a pouco 1.200, se Deus quiser, 500, 5.000, 10.000. Muito obrigado, senhor presidente. Com parecer escrito favorável... desculpa. Coloco o projeto em votação. Zefinha. Alemão. O dedo nem cabe mais no negócio. Tanto contar dinheiro. Não está indo, não. Mas você está usando o outro? Projeto aprovado. Projeto de lei número 174, 2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre dar denominação à UBS Veterinária de Caieiras e dar outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Zefinha. Projeto aprovado. Projeto de lei número 175, 2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre
dá denominação ao Centro de Zoonose de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 176, 2022, de autoria da vereadora Josi Cristina Aranha D'Artora, Projose, que dispõe sobre: garante o direito dos usuários ao acesso eletrônico às informações acerca dos plantões médicos na rede municipal de saúde e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir brevemente, Claro. presidente. Na verdade, o título aí já propriamente diz. A ideia é que tenha mais transparência no atendimento na saúde. Eu falo porque eu recebo ligações de pacientes, às vezes até à noite, relatando que ou está sem médico, ou que só tem um médico. E a gente sabe que, nessa maioria dos casos, a contratação, há médico ali, recebendo para estar ali naquele dia e naquele lugar. Então, para que não seja mais uma questão de culpa de prefeito, ou de culpa de vereadores, ou simplesmente porque a gente sabe que na saúde há muitos acordos médicos de um médico acabando cobrindo o outro, e às vezes nesse intervalo um vai embora e não espera outro chegar, mas que deveriam ter ali para o atendimento. Então, para que tenha mais transparência, não só no site, de forma digital da prefeitura, mas também que tenha fixado, que, aliás, já é uma lei de minha autoria, em 2016, se eu não me engano, para que nos prontos atendimentos e nas UBS seja fixado o nome dos médicos plantonistas, os médicos que estão atendendo ali. Eles colocaram na televisão agora, lá embaixo tem. No pronto-socorro adulto. Pronto-socorro o infantil ainda não. Tem. Então, mas para que seja garantido em lei isso, para que todos os usuários saibam que médico que deveria estar ali atendendo, que são contratados e recebendo para isso. Tem que ter o nome do médico. Agora, então, faz o quê? Uma semana? Um dia, na verdade, porque segunda-feira... Bom, mas de qualquer forma, para que essa... Só constar o nome do médico lá. Essa ação seja garantida em lei de transparência na saúde. Só isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 177, 2022, de autoria da vereadora Josi Cristina Aranha D'Artora, Projose, que dispõe sobre: regula a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Para discutir, senhor presidente, também é mais um projeto de transparência aí. A proposta é obrigar a prefeitura a explicar como ela vai gastar um dinheiro emprestado, para que a gente, aqui, quando a gente receba um projeto de lei solicitando um empréstimo pela prefeitura, para que a gente tenha maiores informações de como será esse gasto. Até, deixa eu dar uma lida aqui no PL para ser mais específica. Então, especificação do objeto da obra ou serviço, detalhamento de todo esse planejamento, exposição da motivação para execução da obra, aquisição de bens ou contratação de serviços, projeto emitido por técnico responsável contendo cronograma para execução da obra ou serviço, indicação das dotações que serão impactadas para o pagamento da dívida a ser contraída, indicação das fontes de recurso para o pagamento da dívida, indicação do agente financeiro com qual será celebrado o contrato do empréstimo. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver no empréstimo, no projeto de lei, mais informações o cidadão também vai ter. Mais informações os órgãos de controle, e especificamente nós aqui, enquanto vereadores, para a gente fiscalizar o gasto desse recurso depois. Basicamente isso, é só para regulamentar qualquer tipo de solicitação de empréstimo que a prefeitura fizer, que passa hoje pela Câmara, seja para execução de obra, seja para contratação de serviço, o que for. Eu acho que, desde hoje que eu estou aqui, em todas as gestões,
esses projetos de lei de solicitação de empréstimos, elas vêm muito vagas, a gente não sabe muitas, nem a finalidade daquele pedido de verba, e eu acho que é prudente, importante que tenha mais detalhamento possível para que a gente possa cobrar depois, né? E fiscalizar. Faz sentido. Eu acho faz que sentido. o Fabrício sempre falou sobre que isso. eu briguei, né? Pleno 2020, era eleição, pandemia, e a gestão passada estava fazendo crédito, né, empréstimo de mais de 30 milhões, que a gente não sabia nem para onde. E aí é responsável Eles até da gastaram nossa parte a gente dinheiro em votar qualquer lugar. um empréstimo sem a gente saber o destino dele, de que forma que ele vai ser pago, e todas essas informações importantes. Para uma ação importante também. Né? Bom, é isso, eu conto com a aprovação dos colegas. Coloco o projeto em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 178, 2022, da autoria dos vereadores Eudes Meira e Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o programa Pequenos Atletas e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, senhor presidente. Claro. Quero aqui compartilhar desse projeto, aproveitar também, pedir o apoio dos demais colegas e agradecer ao vereador Eudes por essa parceria. Obrigado, vereador. Também um bom parceiro aí. A gente sabe a importância que é a prática, né, do esporte, além da questão da saúde, também da inclusão das crianças. Esse projeto ele vem de encontro nessa questão, para que tenha essa parceria da Secretaria do Esporte, junto com a Educação, para que possamos apresentar vários tipos de atividades para as crianças, pois a gente sabe que é onde tudo se inicia, é ali no começo, na infância, e na formação também. Eu creio que a nossa cidade tem bastante crianças assim que têm um potencial, e através desse projeto podemos levar ainda mais essa qualidade para que o esporte seja também referência, porque a gente sabe a importância do esporte, que é na vida, né, tanto na questão da estrutura, né, de cada um, a gente sabe dessa importância. E aí eu aproveito para compartilhar com vocês aqui e falar um pouquinho desse resumo aí do projeto, tá? É isso, senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem, eu queria dar também uma palhinha, aproveitar e cumprimentar o Micael por esse projeto. O esporte é sempre importante, e fazer um comunicado que eu acabei esquecendo, que o time de basquete, comandado pelo professor Bruno Góes, o Sub-17, venceu o Circuito Paulista de Basquete, triunfando na final por marcar 28-22, tornando-se campeão do grande feito. Então fica aí o que o Micael está fazendo. Obviamente, lá na frente, isso vai dar um bom resultado e teremos novos campeões e novos vencedores e despontando novos atletas aí no cenário nacional e, quiçá, mundial. Muito obrigado. Senhor presidente, para discutir também. Bom, parabenizar o Eudes e o Micael pelo projeto. Eu acho que quando se faz um projeto e ele é aprovado, tem que se cumprir. Então, eu acho muito legal, mas também dizer que, na época, eu, quando secretário de esportes, nós tínhamos essa parceria com a educação. Não sei por que motivo acabou essa parceria, que é muito importante e vem de encontro ao projeto de vocês. Então, eu parabenizo pelo projeto de vocês. Eu tenho certeza que vai tirar mais crianças das ruas e tornar aí um homem no futuro. Parabéns. Coloco o projeto em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 179, 2022, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, que dispõe sobre: institui o protocolo inicial de atendimento do infarto agudo do miocárdio e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 180, 2022, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, que dispõe sobre: institui o protocolo inicial de atendimento do acidente vascular encefálico, AVE, e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Alemão. É só em janeiro terminando. Presidente, favorável. Projeto aprovado. Projeto de lei número 100... Juninho fica tirando sarro, por isso que você... Ele que puxou o fio aí, certeza. Projeto de lei número 181, 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a Semana de Valorização do Servidor Público Municipal e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Josi, Zefinha. Foi não. Foi não. Projeto aprovado. Projeto de lei número 182 de 2022, de autoria do vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: autoriza a implantação do programa antirracista nas unidades municipais de ensino de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 183, 2022, de autoria do vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: autoriza a implantação do programa de transporte universitário e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 184, 2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: assegura a reserva de vagas de estacionamentos em favor das mulheres gestantes e pessoas com crianças de colo e dá outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 185, 2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: autoriza a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano às habitações sustentáveis localizadas no município de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 186, 2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: assegura aos entregadores de alimentos e refeições a prioridade de atendimento em portarias de condomínios e similares e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 187, 2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o selo Empresa Amiga da Pessoa Deficiente e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Não havendo
mais matérias para a ordem do dia, solicito ao segundo secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, convoco os vereadores para a primeira sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, que será realizada em 1º de fevereiro de 2023, às 19 horas. Lembrando que teremos as extraordinárias. E agradeço aos senhores vereadores, ao público presente, também que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos, obrigado à Guarda Municipal por sempre estar presente aí. Obrigado. Deus abençoe.